Normalmente, as pessoas entendem por violência a delinquência, a criminalidade, o que é uma visão muito, muito pequena e restritiva do que é a violência. A violência é toda forma de ação, pensamento e sentimento que reduz uma outra pessoa à condição de uma coisa. Quando, portanto, o outro não é visto como uma pessoa, mas como uma coisa que eu manipulo. Então, a violência, ela é a maneira pela qual formas de opressão, dominação e exclusão se realizam. Ela não está circunscrita à criminalidade e à delinquência, ela é uma forma da relação social. E foi sob esse aspecto que eu tratei nos ensaios que estão no livro dedicado à violência. Eu vou destacar ali 3 temas que eu acho que são interessantes. O primeiro é a violência da sociedade brasileira. Qualquer um diz para você o tempo inteiro, o Brasil, o povo brasileiro é um povo ordeiro, pacífico, generoso, sensual, que odeia a violência. Sem se dar conta de que a forma mesma da nossa sociedade é violenta. A nossa sociedade é oligárquica, hierárquica, verticalizada. Nela sempre um aparece como aquele que é superior e manda, e o outro como aquele que é inferior e obedece. Há uma expressão tão corriqueira que mostra esse modo pelo qual a violência se realiza sem que a gente perceba. Quando há uma briga, uma altercação, uma coisa qualquer, uma das pessoas imediatamente vai dizer para a outra: você sabe com quem está falando? E imediatamente estabelece uma relação de hierarquia e de superioridade. Isso é uma violência, porque o outro é meu igual. Nós somos 2 seres humanos. A ideia de igualdade não opera na sociedade brasileira. A ideia de liberdade não opera na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade na qual os valores liberais da igualdade, da liberdade, da participação não estão vigentes. Imagine se nós temos condição de ser uma democracia, na qual nós todos somos iguais e livres porque somos todos cidadãos, e somos cidadãos porque somos todos portadores de direitos. A sociedade brasileira é incapaz de lidar com a noção de direitos. Ela lida sempre com a relação de dominação, de opressão, de mando e de obediência. Ela funciona dessa maneira, né, hierarquicamente. E por isso ela tem por dentro dela um autoritarismo que está no coração e nas mentes de todas as pessoas e que torna tão difícil a democracia, entendida como criação e conservação de direitos. É uma sociedade que aceita a exclusão, transforma a diferença em desigualdade, transforma a desigualdade em monstruosidade e em exclusão. Então, é isso a violência, né? Como forma da existência da própria sociedade, né? Eu diria também que isto se exprime, essa maneira de praticar violência se exprime nos meios de comunicação e na internet. No caso da internet, no caso o chamado Facebook ou das redes sociais, formam-se grupos fechados que se alimentam uns aos outros e que tratam os demais não apenas como diferentes ou até opositores, mas como ignorantes, monstruosos e que devem ser eliminados. A ideia, esse elemento é uma coisa muito triste, porque se você pensar na internet
como uma maneira pela qual a comunicação se democratiza, né, em que todos temos direito de produzir informação e receber informação, quando você pensa que isso é um elemento poderoso contra o poderio das empresas privadas de comunicação, é desolador ver que, em vez desse percurso democrático que ela poderia fazer e que ela é propícia para fazer, no Brasil ela faz o caminho contrário. Ela opera para oprimir, para excluir, para demonizar, para produzir de uma maneira avassaladora o ódio. Então você não tem mais comunicação efetivamente, nem informação. Você tem o espalhar-se do ódio pela sociedade. Então, o que mostra que é uma sociedade violenta, que foi capaz de transformar um elemento democratizador, que é a internet, num elemento opressor e de violência, né? A outra maneira pela qual a violência também aparece está ligada à maneira pela qual os direitos foram privatizados. Ou seja, o que define a democracia é que ela cria direitos e que ela conserva direitos. Os direitos são direitos sociais, direitos econômicos, é o direito à vida, ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia, a condições decentes de vida, né? Tudo isso são direitos. E são direitos pelos quais o Estado é responsável. Ele é o garantidor desses direitos. Ora, o que acontece com o neoliberalismo, e sobretudo o neoliberalismo na versão brasileira? O neoliberalismo defende a privatização de tudo. Não apenas a privatização de bancos estatais ou de empresas estatais, mas a privatização dos direitos sociais. E considera que os direitos são serviços que você compra e vende no mercado. Então privatiza a educação, a saúde, a moradia, privatiza tudo. Destrói, portanto, a base da democracia. De maneira que o neoliberalismo no Brasil deu no quê? Na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, deu na quebra do Bolsa Família, no controle sobre o ProUni, ou seja, todas as formas de transferência de renda e de garantia dos direitos sociais estão devastados e destruídos. Porque é uma perspectiva neoliberal que se casa com a violência constitutiva da sociedade brasileira. Então, eu diria também, agora, tomando um outro exemplo, o que acontece no campo da educação. Nós sabemos que a educação é a via de acesso de uma sociedade aos saberes adquiridos e à criação de novos saberes. E ela é um direito de todos os cidadãos. Ora, na hora em que o Estado não garante a educação pública nos 3 níveis, e na hora em que ele privatiza a educação nos 3 níveis, ele rompe com o princípio universal da educação como direito de acesso ao saber, à pesquisa e à produção de novos saberes. Isso se chama violência.